Bom dia, eu sou a professora Márcia Bacic, sou professora de Ciências, Biologia e Química, tá? Nas escolas Capitão Bernardo e Antônio Duarte de Castro. A Laura me convidou para vir aqui falar um pouco de um artigo que eu publiquei, tá? Que foi publicado num livro que eu apresentei no Congresso Internacional de Educação e Comunicação, que foi realizado na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP, e ele é derivado do trabalho que eu fiz na minha dissertação de mestrado. O livro que foi publicado por essa Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, tá? Que é a ABP Educom. Vamos lá para esse. Então, aqui eu ponho uma fala que é minha mesmo, né? Que está na minha dissertação. A educação ambiental crítica busca integrar os processos sociais, históricos e culturais aos conflitos ambientais. O homem não é entendido como separado da natureza, mas como participante corresponsável pelas suas dinâmicas. Uma perspectiva que incorpora os conhecimentos biológicos e ecológicos aqueles derivados das ciências sociais. Tá? Perdão aqui por essa crase indevida. É o seguinte. Tudo está integrado, se eu não falo em educação ambiental como ecologia. É muito comum nós que somos professores de ciência, de biologia, etc., achar que ecologia, só ecologia, é educação ambiental. Tá? Eu estou ensinando sobre as dinâmicas aí de populações e tudo mais, e falo, não, isso é educação ambiental. Em termos, ela porque você, lógico que você tem que entender esses processos, mas você vai entender o ambiente quando você associar essa parte biológica com as questões sociais, históricas, culturais, tá? Então, para fazer esses critérios, para a gente escolher as mídias para usar em educação ambiental, e para que usasse na questão do conteúdo mesmo, eu fui buscar essas temáticas que a Tiemann, a Flávia Tiemann, ela fez na dissertação de mestrado dela. De mestrado não, na tese de doutorado dela, certo? Então aqui vamos lá para os nossos critérios, tá? Então nós pegamos entre os aspectos técnicos e de acesso. Importante, tempo. O que nós temos a falar de tempo? É interessante que o vídeo seja curto, de no máximo 20 minutos, para que ele possa ser apresentado e discutido em uma aula. Porque nós temos 50 minutos, agora são 45, né? 45 minutos de aula. Não é muito adequado você deixar para discutir no outro dia. Os alunos vão esquecer, esfriou aquilo, tá? Então é interessante que seja curto para que você possa fazer essa discussão. Daí você pode perguntar, mas e se eu tiver um vídeo longo? Mais longo, mas ele é muito bom, mas ele é muito longo. Seria legal se você conseguisse dividi-lo em sessões. Você põe uma parte que tem uma estrutura lógica coerente dentro dela e você discute aquilo. Depois você entra em outra unidade, em outra aula. Pode ser uma ideia.
Claro que eu não estou falando isso para quem vai passar um filme, né? Um filme você passa inteiro, mas é complicado também quando você tem que dividir entre 2 aulas. Vocês sabem disso, porque às vezes a aula é na outra semana e os alunos já esqueceram aquilo. Então, nesse ponto é complicado. Qualidade de imagem e som. Quando o vídeo não tem uma imagem ou não tem um som adequado, tá um som baixo demais, ou a imagem também não deixa a desejar, a atenção do seu aluno já era. Não tem jeito. Olha, trabalhando com o que é de melhor, já é difícil atrair esses alunos. Então, se você tiver um material de baixa qualidade, não compensa, tá? E facilidade de acesso, tá? Que os professores colocaram bastante. E aqui, com facilidade de acesso, coloco a maravilha que é o YouTube, né? Que você pode pegar uma diversidade aí de vídeos bem grande. E apresento mais uma vez a plataforma Currículo Mais, que tem várias mídias ali selecionadas, todas gratuitas, abertas aí, que você pode dar uma escolhida lá se tiver sobre o tema que você quer trabalhar, tá? Na época que eu estava no mestrado, foi quando começou esse Currículo Mais, não tinha muito material para minha área mesmo, não, tá? Que eu já pensei até em fazer avaliação dos vídeos de lá e não tinha muita coisa. Mas agora pode ter crescido aí a quantidade de materiais e a diversidade deles. Aspectos relativos às linguagens. Um vídeo, ele te atinge por várias linguagens, vários caminhos. Os principais, ele vai te atingir pela fala, tá? Eu estou falando para você, tá chegando aos seus ouvidos, e é uma forma dessa linguagem, dessa mensagem chegar. Nesse mesmo momento que eu estou falando com vocês, vocês estão olhando essas imagens que estão aí na sua frente, tá? Essas imagens que estão na sua frente, elas vão trazer significados também para a composição desse conhecimento. Outros vão estar lendo, tá? E quem estiver lendo vai ter outra interpretação disso que eu tô dizendo, tá? Então, e o som também, se tivesse uma música aqui, né? Essa música também ia compor todo esse contexto dessa transmissão de mensagens, de signos, tá? Então, para que esses signos cheguem até vocês e para que os significados que vocês depreendam desses signos sejam convergentes com aquilo que eu quero que vocês tenham, eu preciso ter uma linguagem clara e simples. No caso, num vídeo, usar linguagens muito técnicas prejudica a compreensão, tá? Então, é melhor que você tenha um vídeo que fale o mais simples possível aquilo, que ele serve para todos os níveis escolares que você vai querer atingir, do que você pegar um vídeo com uma linguagem bem complexa que não vai atingir.
Às vezes seu aluno vai assistir aquilo, ele não vai entender, ele vai achar chato e ele vai ficar com raiva da sua disciplina ainda, tá? Então, não é uma coisa legal. Você tem que saber, tem que pegar vídeos de pessoas que sejam bons comunicadores. Porque se ele não é um bom comunicador, que seja um bom comunicador aquele que fala de uma forma simples, que atinja o público-alvo, não serve para você, tá? Então, né, se pegar um vídeo acadêmico lá com a pessoa falando com aquela linguagem super elaborada e tudo mais, não vai atingir seu aluno. A não ser que você medir já no meio daquele vídeo. Já vai explicando parte por parte o que ele está falando, tá? Convergência entre as imagens e as temáticas desenvolvidas no vídeo. No vídeo que eu analisei, Ilha de Biodiversidade, não, Florestas Vazias, que era um programa do Globo Ecologia. O que acontece? A predominância do documentário era de uma visão conservadora, tá? Naquela de natureza intocada, tudo mais, e a belíssima do ambiente. Daí, no meio do vídeo, né, um pesquisador lá, agora deu uma, esqueci um pouco o nome dele. Então, o pesquisador lá da Unesp chegou e falou assim, começou a falar dos conflitos que tinha na região, que tinha que gerar renda para as pessoas em volta, para que elas não tivessem que se dedicar à caça daqueles animais silvestres, que tinha que se preocupar mesmo com as questões de conflitos que tinham ali na região. O que aconteceu? Ele estava falando de uma parte crítica, tá? Uma parte bem centrada no conflito. Só que a imagem que aparecia era lá da natureza bonitinha, do pessoal, só os pesquisadores andando assim no meio, passando numa ponte no meio. Não mostrava aqueles atores sociais, que eram as pessoas que estavam envolvidas no conflito nesse vídeo. Então, apesar do pesquisador estar colocando essa questão na mesa de discussões, a pessoa que editou o vídeo encontrou uma forma de ir contra o que ele estava falando, só com a imagem que ela apresentou, tá? Então, por isso é importante você ver se converge o que aparece de imagem e a temática, o que você está apresentando naquele vídeo. Isso é importante. E convergência entre as músicas e as temáticas desenvolvidas. Imagine aqui, se eu tivesse assim com o som da minha apresentação aqui, com a Anitta tocando. Chega lá. Seria uma música que não convergia com o que eu estou falando, tá? Então, ela ia atrapalhar e criar um ruído na nossa comunicação, tá? Porque você ia estar pensando ela ia remeter você a outras ideias que não são as ideias desse vídeo, tá? Dessa apresentação, tá? Aqui eu pus, inclusive, das linguagens aqui, ó, a música trazendo novos significados, aqui também no caso no cérebro, a música, e aqui, ó, várias pessoas se comunicando, isso se interrelacionando entre elas. Você tem uma linguagem que atinge aí seus parceiros
nesse percurso para o conhecimento, que são os nossos alunos, nossos parceiros. Aspectos éticos. Promoção e respeito aos direitos humanos. E o que é importante nesse momento? É até dificultoso falar agora dos respeitos aos direitos humanos por algumas coisas que andam acontecendo aí na nossa sociedade, né? Nós tivemos um retrocesso aí em algumas coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, mas promover e respeitar os direitos humanos é importantíssimo aí nessa questão da educação ambiental, tá? Você pode encontrar, por exemplo, um vídeo falando de um desabamento, de um deslizamento de terra numa comunidade muito pobre. E pode ser que o comentário naquele vídeo seja, por exemplo, mas quem mandou eles construírem casa ali? Parece que não... por que não foram para um lugar melhor? Daí você pensa, por que as pessoas extremamente pobres e sem dinheiro nenhum, lógico, pobres sem dinheiro nenhum, desculpa, por que elas não foram para outro lugar melhor? Será que é porque elas não queriam? Ou será que é porque elas não podiam? Então, é importante você pensar nisso. Pensar você ver o outro como um sujeito de direitos. Ele é um sujeito de direitos independente da raça, da classe social, da religião, certo? É um sujeito de direitos. Ele é importante, tá? E participação dos diferentes atores sociais, de diferentes setores. Isso foi destacado no outro vídeo que eu peguei para trabalhar, que foi o Ilhas de Biodiversidade, que ele mostrava um projeto que eles desenvolveram numa área de proteção ambiental, junto com os trabalhadores do Movimento Sem Terra, tá? Esses Sem Terra tinham conseguido lá o seu lote, lá no Vale do Paranapanema. Esses pesquisadores foram lá e criaram uma cooperativa com eles, que estava produzindo aí não lembro que tipo de produto eles produziam ali, tinha a agricultura deles, e ao mesmo tempo tinha um acordo que eles preservavam a floresta. Então esses mesmos trabalhadores do Movimento Sem Terra, eles replantavam árvores nativas, eles cultivavam essas árvores, essas sementes, faziam todo o processo ali com as mudas, tudo mais, e criavam floresta, criando floresta para ter corredores ecológicos para que o mico-leão preto, que estava em extinção, estava em vias de extinção na região, tivesse um local para que ele pudesse se reproduzir, ter diversidade genética também na região. E os resultados estavam sendo muito promissores. E é uma coisa que juntou. Eu preciso da parte da manutenção da floresta, preciso uma parte biológica, ecológica, mas eu preciso também que a questão social seja resolvida na região. Então, o que esses pesquisadores aí do IP conseguiram? Conseguiram parceiros dentre
os próprios sem terra. E no vídeo que é mostrado, Ilhas de Biodiversidade, eles falam no vídeo, sabe? É uma coisa, parece, vocês podem achar que é bobeira, não, mas só falar. Mas você vê um trabalhador, um agricultor, pequeno agricultor, falando no vídeo, com propriedade daquilo que ele aprendeu e tudo mais, é um rompimento de um paradigma social, porque geralmente só os que têm um nível socioeconômico ou cultural maior têm voz nesses vídeos. Foi o que eu percebi vendo vários vídeos. É difícil aquele que é mais ou mais fragilizado ter voz. Você fala sobre ele, mas você não deixa ele falar. Isso acontece com frequência. Tá? Então, essa participação dos atores sociais é bem interessante de se colocar. Ai, meu Deus. Aspectos ligados ao conteúdo veiculado. Gente, vocês devem estar cansados já, né? Mas ainda falta. Então, adequação à cultura brasileira. Uma coisa importante. É legal você usar a música brasileira, você usar o que é comum às pessoas daquela região, tá? Você apresentar um documentário da BBC falando lá dos Andes, sabe? Dos animais, da flora dos Andes, não é muito adequado, não é muito contextualizado, certo? Lógico que se você já trabalhou o que é aqui deles, pode você fazer coisas de lá mais distante, mas é legal quando você põe culturalmente inserido aqui. Apresentação de temáticas socioambientais. É bem mais rico quando você está colocando o ser humano, as comunidades associadas àquela mata, aquela floresta, aquele contexto ambiental. Abordagem crítica dos conflitos, eu já falei um pouco, mas aqui, ó, vamos ver conflitos que tem nesse momento no nosso país. Esse aqui é do ano passado, não? Indígenas do Amapá relatam invasão de garimpeiros. FUNAI manda equipes ao local e confirma a morte. Caçadores ilegais de animais são descobertos em Eldorado. Menos de 7% das áreas quilombolas do Brasil foram tituladas. E esse caso bem divulgado aí na mídia do estudante de veterinária que foi picado pela Naja e que, na verdade, descobriu-se que ele era um traficante de animais silvestres, de serpentes silvestres, né? Então, são temáticas que podem estar ligadas a questões socioambientais, tá? Essas, em 3 aqui, você vê situações mais com as pessoas mais vulneráveis, né? Mas você tem também a questão do estudante rico que está usando indevidamente o nosso patrimônio, né? Então, e também de outros países, está vendendo Naja, trouxe Naja para o Brasil, abandonou do lado de um shopping que poderia picar alguma pessoa desavisada que abrisse aquela caixa ali, né? Meio complicado. Outros critérios: potencial para uso interdisciplinar, tá?
Um vídeo, se você tem um vídeo que possa usar com mais disciplinas, é mais interessante. O legal seria que nós tivéssemos uma coisa que nunca teremos, que em cada escola tivesse um coordenador de área, que nem um coordenador de ciências da natureza na escola, porque que ele pudesse ver, olha, está sendo trabalhado em biologia, em química, um tema que dá para casar. Vamos casar essas duas coisas e trabalhar, tá? Mas no caso do ensino fundamental, casar aí com geografia, né? Ciências com geografia. Quantas vezes acontece de você dar um conteúdo de ciências e logo em seguida o professor de geografia está dando a mesma coisa? Presença das 3 dimensões da educação ambiental de forma integrada. Daí eu proponho isso, que as formas de atuação, valores e conteúdos científicos, aquelas que a gente falou lá atrás, elas estejam juntas, tá? Se você tem essas 3 coisas juntas, você está ensinando de uma forma mais completa, tá? Você está ensinando a complexidade do meio ambiente e como ele envolve uma série de situações, inclusive situações de decisão, tá? Você tem que atuar na sua vida também preocupado com as questões políticas de quem está decidindo, o que está decidindo e se aquilo vai influenciar a sua vida de maneira positiva ou de maneira negativa. E também saber que não basta só ser bom para você. Você tem que pensar num sistema, que às vezes o que é bom para você pode ser muito deletério para outra pessoa, né? E às vezes para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior. Destacamos que o trabalho pedagógico com as mídias não se esgota na escolha de vídeos com conteúdo socioambiental, mas passa pelas mediações que o professor realizará a partir desse material. A mediação é essencial, tá? Não passe um vídeo só pelo vídeo, o vídeo não se esgota nele mesmo. Discuta, traga novas questões, dê um enfoque naquilo que você acha importante naquele vídeo. No caso, aqui nós colocamos no trabalho que até mesmo um vídeo que seja conservador, que seja pragmático, ele pode se enriquecer muito você trazendo essa discussão. Foque nos elementos faltantes. Por exemplo, um vídeo que não aparece ninguém lá da comunidade, né? Se fala, será que aquela unidade de conservação, aquilo ali, não tem ninguém que está em volta? Será que tem algum conflito envolvido naquilo? Como está sendo a gestão dessa unidade de conservação? Então vocês podem trazer essas coisas. O que eu acho legal de pegar essas 3 dimensões aí da educação ambiental é você prestar atenção nelas. Você prestar atenção que você tem várias formas, vários caminhos para alcançar aquele objetivo e que se eles estiverem juntos, você consegue uma educação mais completa, tá? Para o seu aluno conseguir perceber que as ciências não estão separadas da história, da geografia, tá? Que as variantes linguísticas, por exemplo, elas estão no seu contexto. Existem pessoas que falam com variações linguísticas, que os quilombolas, indígenas, que podem ter algumas expressões próprias deles,
uma prosódia diferente, tudo isso vai estar dentro do contexto de só uma questão ambiental. Então, às vezes os alunos chegam para a gente e falam: não, mas para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar ciências? Para que eu vou estudar história? Para que eu vou estudar geografia, química, biologia? Quando você pega uma questão que é do meio deles, do contexto deles, e você trabalha em cima dela, é muito rico. Inclusive, eu esqueci de destacar nesse trabalho, que eles são critérios também para se você vai produzir mídias socioambientais. Você pode pegar seus alunos, não agora na quarentena, mas pôr para eles produzirem esse vídeo, irem lá no lugar, entrevistarem, eles filmarem, fazerem uma intervenção, e que eles prestem atenção também nesses fatores, múltiplos fatores que estão envolvidos aí na questão ambiental e em tantas outras questões que a gente tem no dia a dia.